Existe uma coisa que resolve qualquer problema de comunicação de quem está aprendendo inglês. Todas as dificuldades que você tem ou possa ter no processo de aprendizado do inglês serão esclarecidas por essa simples, mais polêmica técnica. Se você se propuser a aceitar o inaceitável do inglês, você vai evoluir da forma correta. Portanto, não vai precisar perder tempo tentando aprender inglês com métodos diferentes, cursos diferentes, etc. O caminho é um só. Vem comigo que eu te explico. Todas as regras e explicações lógicas que tentam te dar do inglês terão inúmeras exceções que vão dar um nó na sua cabeça, vão te desmotivar. Enfim, quando você achar que está aprendendo, você vai ver uma exceção. Traduzindo, eu estou aqui para falar que estudar inglês aprendendo regras, gramática e vendo dicas de 1 milhão de canais e de sites diferentes na internet é uma ótima maneira de você ficar frustrado e pegar raiva do inglês. Posso te dar alguns exemplos do que eu estou falando? Então vamos lá. Antes de eu te dar o exemplo, eu preciso te falar que aprender inglês ou qualquer outro idioma é algo que poucas pessoas de fato conseguem. Você já deve ter visto uma estatística que diz que nem 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente. Isso ocorre porque as pessoas são incapazes? Não! Isso acontece porque elas vão pelo caminho errado. Elas querem dar regra para tudo e acabam se distanciando muito do que realmente acontece no dia a dia numa conversação em inglês. Agora, vamos para a parte acadêmica da coisa para que você consiga entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Como funciona no mundo real quando a gente está falando inglês. Seguinte, uma língua é composta por diversas áreas. E para eu exemplificar o que eu estou falando, eu vou te apresentar algumas áreas da linguística, as mais básicas. Vamos lá. Temos fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e a pragmática. Ah, e se você é daqueles alunos que já ouviu o professor de inglês falar que traduzir é pecado, eu ainda tenho uma coisa bombástica para te dizer no final. Agora eu vou te mostrar por que todas essas explicações, essas dicas, essas técnicas só servem para ganhar sua audiência e nada mais. Vamos começar com a fonética. Essa é a área que estuda os sons produzidos pelos seres humanos. Você provavelmente já viu um monte de professor de inglês explicando como pronunciar o TH, o tal do... Isso é uma aula de fonética articulatória. O que não te disseram é que nem todo TH se pronuncia daquele jeitinho com a língua entre os dentes. Olha só. Thomas, Thames, discotheque, Thailand. Você viu algum aí? Eu também não. Fonologia é o estudo do padrão sonoro dentro de um idioma. Dita aí no YouTube. Como é que você faz o passado em inglês? Vai aparecer um monte de vídeo falando que você precisa colocar o ED no final do verbo. Isso só é correto na escrita e ainda assim mais atrapalha do que ajuda, porque te faz esperar uma pronúncia que você nem sempre vai ouvir de um nativo. Esquece ver filme sem legenda, ver sua série preferida, se você ficar pensando nessa regrinha do ED. Olha só essa frase. Eu colhi algumas flores, em inglês. I picked a few flowers. Picked a few flowers. Ele brincou muito. He played a lot. Played a lot. Agora eu te pergunto, cadê o ED na pronúncia? Morfologia é a ciência que cuida da forma e da formação de palavras. Esse aqui é o que o pessoal mais gosta de dar regrinha para isso e para aquilo. Toda vez que a gente vai formar um substantivo, por exemplo, a partir de um verbo, falando que aquela pessoa faz a ação do verbo, é só colocar o R no final. Teach, teacher. Drive, driver. Work, worker. Até que a gente se depara com cook, que é cozinhar. Mas se você falar cooker, vira fogão. Cozinheiro em inglês é cook mesmo. Então, cadê a regra disso? Continuando. Sintaxe. A sintaxe é a ciência da ordem das palavras e das frases. Na primeira aula de inglês, lá no basicão, quando você não sabe nada, o professor já te ensina que para fazer uma pergunta no passado precisa usar o auxiliar did. You built a time machine? Out of a DeLorean? Ah, é? Os nativos não usam muito, não. Ah, e quando for com o verbo to be, precisa inverter para fazer uma pergunta. Então a frase, por que você tá tão sério? Fica, why are you so serious? Why so
serious. Nossa, mas eu não vi nem as palavras you are. Quanto mais essa inversão aí, teacher, que você falou. Gente, quando a gente fala português, a gente não pensa nessas regras. Por exemplo, qual livro você precisa? Essa frase está errada. Poucas pessoas sabem identificar. O correto seria de qual livro você precisa, porque o verbo precisar pede a preposição de, mas ninguém fala assim. Ah, tá bom, vai. Agora a gente vai para a semântica. A semântica é a parte que entende o sentido das frases e das estruturas. Digita aí, Present Perfect no YouTube. Você vai ver aulas de até 2 horas tentando explicar o sentido desse tempo verbal. É aquele que você usa o have mais o particípio. Então, por exemplo, eu comi, vira I have eaten. Mostra essas regras aí das aulas do YouTube para um americano e pergunta se ele usa certinho, conforme os professores de inglês recomendam. Nananina não. Majoritariamente, um americano fala I ate em qualquer situação. Pragmática. É o estudo dos sentidos dentro do contexto. Você já viu aquela regrinha que a gente usa anybody para perguntas e negativas e somebody para positivas? Pois é, não vai funcionar sempre. Is there somebody else? E preposição, então? Eu não sei a lógica das preposições. Os nativos não sabem a lógica das preposições e seu professor de inglês também não sabe. Ele pode até falar que sabe, mas ele sabe usar, não sabe a lógica. E se ele falar que sabe, ou é porque tá mentindo, ou é porque não sabe que não sabe. E sabe por quê? Porque as regras que explicam por aí, as regras que criam ou que tentam fazer com que você associe preposição, é uma mera forma de padronizar uma coisa que, na verdade, não se aprende, se decora. Essa é a verdade. Do I can do air. E agora, a revelação bombástica. Tradução. Essa é a melhor maneira de frustrar um aluno de inglês, falando para ele que ele precisa pensar em inglês. Eu discordo 101% disso. A maior discussão entre os linguistas, que aliás nunca foi resolvida, é: o que vem primeiro, pensamento ou língua? É como se fosse o ovo ou a galinha da linguística. Você já tentou pensar sem usar palavras? Você já tentou parar de pensar e ainda assim conversar? Não dá. Língua e pensamento são uma coisa só. A língua canaliza o seu pensamento e o pensamento é produzido pela língua. Isso quer dizer que é impossível pensar inglês se você ainda não sabe inglês. Não existe nenhum estudo científico que realmente comprove que raciocinar 100% no idioma estrangeiro, depois do seu período crítico, seja possível. Então, o inglês que ensinam nos livros didáticos não é o mesmo inglês da fala. A técnica que vai resolver todos esses problemas que eu propus até agora é a prática. Ai, Felipe, você tá me zoando. Você me fez esse vídeo até agora para falar o óbvio? Pois é, se você tava esperando uma dica quente, uma reza braba, um segredo que tivesse... que te fizesse... Um segredo que te fizesse falar inglês bem. Sem você vivenciar todas essas questões, não vai rolar. Não vai rolar comigo, não vai rolar com mais ninguém. Quanto antes você perceber que é necessário praticar para ficar bom, mais rápido você vai começar a dedicar tempo à prática e menos tempo a procurar dicas quentes na internet. Você pode trazer qualquer professor de inglês aqui com qualquer regra infalível que eu vou te dar uma exceção que vai arruinar tudo. Por outro lado, você pode trazer qualquer dificuldade do inglês que eu mostro como a prática vai dar conta de resolver. E isso vale para tudo na vida. Pense em algo que você é bom. Provavelmente você teve bastante prática disso. Na minha forma de ensinar, eu instigo os alunos a utilizarem os fonemas. Faço com que eles sempre ouçam e falem inglês e forneço os caminhos para que eles consigam criar regras intuitivas e distinguir o que é certo do que é errado pelos ouvidos, pela prática e não pela teoria. Pensa quando você diz em português, eu não tenho nada. Essa frase não faz o menor sentido. Você nega o nada, é como se eu tivesse alguma coisa. A gente não fica tentando achar lógica nas frases do português quando a gente fala português. A gente sabe o que é certo, porque a gente usa muito, e a gente sabe o que é errado, porque ninguém usa. Ou seja, prática.
Se inscreve no canal para continuar me acompanhando e lembre-se sempre: knowledge is theory, skill is practice.